A startup, ela de alguma forma, é um dos pilares do conceito. Eu vou voltar um passo. Todo mundo sabe o que é startup? Tem alguém que não sabe? Tem uma definição simples, que é uma empresa de crescimento exponencial que usa muita tecnologia para isso. Tá? É uma definição mais simples e abrangente. Qual que é o princípio que demorou para eu perceber e eu precisei viver na prática para entender? A startup ela precisa antecipar uma economia de escala. Isso aqui já arrebenta com a cabeça de muita gente tradicional. Imagina que, eu vou usar o exemplo do iFood. Imagina que no iFood, quando a gente começou, a gente tinha pouca tecnologia ainda, tinha pouco conhecimento, a gente tinha uma empresa sendo iniciada, uma empresa ainda muito embrionária. O custo de uma entrega, custo mesmo, de uma entrega, digamos que para a gente era de R$50. Custo, não estou falando preço, custo. Imagina se eu pego essa base de custo de R$50 e ainda coloco uma margem em cima. Vou cobrar R$60 de entrega, vou cobrar 70. O que eu faço? Eu torno o preço do meu produto proibitivo para escala. O preço que eu estou setando atrapalha o processo de escala. Porque quem que vai pagar R$70 numa entrega? Só quem estiver fazendo o consumo de um restaurante de R$300, talvez, um ticket de 400, 500. Então você só viabiliza restaurantes premium. Por outro lado, se você setar artificialmente, aqui que está o segredo, artificialmente o preço para algo que não faz sentido hoje, por exemplo, custa R$50. Só que eu vou cobrar do cliente R$25. O que eu estou fazendo? Eu estou favorecendo a proliferação daquele serviço, eu estou favorecendo a aceleração da venda e crescimento desse serviço, desse produto ou serviço, e com isso a escala chega mais rápido. E quando a escala chegar, o custo vai fazer sentido a ponto de eu vender por 25, ainda tendo margem. Eu não sei se ficou claro, existe um problema do ovo da galinha aqui. Se eu cobro caro, se eu cobro hoje, pela base de custo atual, vai custar caro e vai demorar para ter escala. Se eu cobro artificialmente um preço baixo, já mirando a escala, eu vou fazer com que eu rapidamente ganhe escala e com isso eu chego no ponto onde eu precisava para a conta fechar. É por isso que muitas startups, nem todas, mas muitas precisam de capital para crescer. Porque alguém tem que bancar essa diferença. Se custa R$50 a entrega, mas eu estou cobrando 25, quem que está pagando a diferença? É um investimento que você faz no crescimento para atingir escala. Isso aqui que eu estou falando funciona principalmente, é mais forte no mercado B2C. Quando você produz uma startup, você cria uma startup para vender para o consumidor final, que é o caso do iFood e do Gringo. No caso de uma startup B2B, isso aqui também acontece, mas é possível alguns hacks e esse problema é menos grave, tá? Mas ele também ocorre. Uma das startups, por exemplo, que eu quebrei, ligada a CRM, qual que era o ponto? A gente estava cobrando de cada cliente, era B2B então, tá? Uma ferramenta de CRM, muito antes de Pipedrive e qualquer outras que vocês escutaram por aí. A gente cobrava do cliente, se eu não me engano, R$1.500, R$2.000. Por quê? Porque o nosso preço estava muito mais relacionado com o custo que a gente tinha. Era o preço que a conta fechava. Só que a gente não conseguiu escala com esse produto. Agora, e se eu tivesse o conhecimento disso aqui, tivesse setado o preço do produto não em R$2.000, mas R$200? Eu teria vendido muito mais, com isso teria atingido escala, e com isso a conta teria fechado no longo prazo. E é claro que eu teria que bancar esse prejuízo por algum tempo. Então isso daqui é um conceito que confunde muita gente, porque quando a gente vem do setor tradicional, é muito difícil você pensar que o preço, que a conta não fecha. Você vai prestar um serviço, ou você vai vender um produto e você quer ter margem em toda operação. E dentro de uma lógica de startup nem sempre é assim.